Gente, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens por título Uma Vida Sobrenatural. Assim como nós, na última série que nós pregamos sobre uma fé sobrenatural, essa série é uma extensão do que falamos sobre a última série, sobre a série de fé. Deus continua nos direcionando a estar em busca de sua presença real no nosso meio. Quem foi tocado aqui pela última ministração da última série que nós pregamos? 5 mensagens. Quem foi alcançado? Pessoas foram curadas aqui, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas foram alcançadas pelo poder do Evangelho, pessoas tiveram casamentos restaurados, casamentos que estavam à beira do divórcio, puderam ter um novo fôlego de vida a partir daquilo que nós pregamos e dos propósitos que nós fizemos de jejum e oração. E algo que eu vejo é que Deus está nos impulsionando para buscar um pouco mais a respeito disso. Deus tem nos dado esse direcionamento. E algo que eu pude perceber nesse tempo foi que o Espírito Santo, onde o Espírito Santo está, é natural que o sobrenatural aconteça. É natural que o sobrenatural comece a ser parte da nossa vida, comece a ser parte da nossa jornada. O livro de Atos dos Apóstolos registra várias histórias onde isso fica muito claro, onde os primeiros cristãos puderam ter experiências com Deus, e mais do que experiências, ali estava evidente o relacionamento que aqueles homens e aquelas mulheres tinham com o Espírito Santo. Os primeiros cristãos viveram literalmente uma vida sobrenatural, principalmente após a ascensão de Jesus aos céus. Jesus morre e ressuscita ao 3º dia, e quando ele ressuscita, ele ainda fica aqui na terra por cerca de 40 dias, dando as últimas instruções aos seus discípulos, às pessoas que o seguiam. E depois ele é assunto aos céus, ele é levado aos céus, e depois disso, 40 dias depois, vem o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Algo que acontece durante todo esse processo, durante toda essa jornada entre Jesus estar ressurreto e voltar para o Pai, ele nos garantiu que o Espírito Santo viria. E é sobre isso que eu quero falar nessa série sobre vida sobrenatural. Como que o Espírito Santo, ele pode nos transformar, pode fazer de nós pessoas que vai avançar neste sobrenatural. Durante essa série eu quero falar principalmente sobre o livro de Atos dos Apóstolos e entender como o Senhor ainda continua com essa mesma expectativa sobre a sua igreja. O Espírito Santo não mudou de 2000 anos para cá. O Espírito Santo continua sendo o mesmo, continua sendo o Senhor da igreja, continua sendo o supremo pastor da igreja. E onde Ele está, é natural que o sobrenatural aconteça. Onde Ele está, é natural que milagres sejam evidentes no meio do povo de Deus. Onde Ele está, é natural que o perdido se renda a Jesus e se encontre com Jesus, tendo uma transformação de sua vida. Quem está entendendo? Atos dos Apóstolos vai nos mostrar como Deus pode pegar homens comuns e transformar em testemunhos extraordinários do seu poder. O livro de Atos, ele é registrado, ele é recheado de pessoas comuns, como eu e como você. Vou citar alguns exemplos para que você entenda. Pedro era um simples pescador, um homem que não tinha cultura, um homem que não tinha estudo, um homem que mal sabia ler e escrever, segundo a história. Porém, de um pequeno pescador,
Jesus transforma ele pelo poder do Espírito Santo em um grande pescador de almas. Em um único sermão, esse homem, ele pôde alcançar mais de 3.000 pessoas após a descida do Espírito Santo. Um homem que era covarde nega Jesus antes do Espírito Santo descer, mas depois que o Espírito Santo desce, ele se transforma em um homem corajoso, em um homem que seria o que nós podemos dizer o pai da igreja, a pessoa que foi incumbida em fundar a igreja, em direcionar a igreja. Outro exemplo, Cornélio, um centurião da guarda romana. Quem era Cornélio? Um centurião da guarda romana. Ele não era judeu, ele não era um homem que tinha a lei dentro do seu coração desde criança, mas provavelmente ele foi alcançado durante a passagem de Jesus na terra. Ele é encontrado pelo Evangelho, pelas boas novas, e a palavra de Deus vai nos dizer que esse homem, enquanto ele estava sendo direcionado ali, enquanto ele estava naquele momento buscando a Deus, a palavra de Deus vai dizer no livro de Atos, no capítulo de número 10, capítulo de número 11, ele vai falar a história de Cornélio. E ali ele vai dizer sobre justamente a conversão desse homem. O que acontece, ele já buscava a Deus, mas de repente Pedro vai pregar para ele, através de uma visão que ele havia tido, e a sua vida é transformada a partir do encontro com o Espírito Santo. O que dizer de Barnabé? Um grande empresário da época, um homem que tinha grandes negócios, era comerciante, segundo a Bíblia, e de repente ele abandona os seus negócios para ir para uma obra missionária, para estar pregando o Evangelho de Jesus. Agora veja, se isso não é o poder do Espírito Santo, convencer um homem importante da época, como o centurião Cornélio, e como Barnabé, um grande empresário, a deixar todas as coisas e começar a seguir o Evangelho. Homens importantes daquela época foram convencidos pelo Espírito Santo. E por que não dizer a respeito de Paulo, um perseguidor da igreja, um homem que perseguia cristãos, um homem que buscava a morte daqueles primeiros cristãos, mas de repente, quando ele menos espera, o Senhor encontra com ele no caminho de Damasco, e naquela visão que ele tem, a sua vida é transformada. E algo que eu tenho para dizer para essa igreja aqui hoje, que Deus tem falado ao meu coração, que da mesma forma que ele fez no passado, ele continua fazendo nos dias de hoje. Da mesma forma que o Espírito Santo agia no meio do povo, no meio da igreja, ele continua interessado em agir no meio da sua igreja. E o que eu vejo é, o livro de Atos não termina simplesmente no capítulo 28, ele continua sendo ecoado por gerações e gerações, até chegar em nós com a seguinte missão: proclamar o Evangelho e transformar pessoas comuns em testemunhas vivas do poder do Espírito Santo. O livro de Atos não termina no capítulo 28, ele continua ecoando geração após geração, para que o poder do Evangelho chegue em cada casa, para que o poder do Evangelho chegue em cada rua, para que o poder do Evangelho chegue em cada viela, para que o poder do Evangelho chegue a cada pessoa, chegue a cada cidade, cada nação, cada estado, cada país, por todas as nações do mundo. O poder do Evangelho continua sendo o poder mais efetivo que nós temos. O poder do Evangelho a partir do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Leonard Ravenhill, um grande evangelista do último século, ele disse algo a respeito do avivamento e a respeito da igreja. Ele disse assim: a igreja não precisa de novos métodos,
A igreja precisa de homens e mulheres que o Espírito Santo possa usar. Nós não precisamos de um método diferente, nós não precisamos de uma música diferente, nós não precisamos de um ministério de louvor diferente, nós não precisamos de um pastor diferente. Nós só precisamos de pessoas que estejam disponíveis para que o Espírito Santo use, para que o Espírito Santo tome a sua vida e você seja uma extensão do poder do Evangelho por onde você passar. Quem está disponível e disposto para isso hoje aqui? Quem está disponível e disposto para isso aqui hoje? Eu quero te encorajar a buscar a presença dEle. E eu tenho certeza que por onde você passar não vai ser mais do mesmo jeito. Eu tenho certeza que onde você estiver, Ele também vai estar. Sabe por quê? Ele já habita dentro de você. Está dentro. Já foi plantado dentro do seu coração, dentro do seu interior. E pensando sobre isso, eu gostaria de iniciar lendo aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Uma promessa de Jesus para nós. Olha o que o texto diz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. E até onde? Os confins da terra. Os confins da terra, mais chamado como Marília, o lugar que nós estamos. O evangelho começa para o povo judeu, eles não aceitam o evangelho, e ele se expande para todas as nações da terra, e por isso que eu e você fomos alcançados. E o capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos vai continuar dizendo assim, ó. O cumprimento da promessa de Jesus no versículo 8. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Feche seus olhos por um minuto. Doce amado Espírito Santo, nós amamos a sua presença. Como é bom poder falar do Senhor. Como é bom falar da tua presença e da tua obra maravilhosa. Sua pessoa é bem-vinda nesse lugar. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Passeia no meio dessa igreja. Alcança aquele que está online. Alcança cada família aqui. Que essa palavra traga verdades a respeito de ti, Espírito Santo. De um relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pregar uma mensagem hoje sobre o seguinte tema: habilitado no sobrenatural. E a primeira coisa a se entender a respeito de ser habilitado em uma vida sobrenatural é o acesso. Quem aqui já tentou entrar em um lugar que o seu acesso estava bloqueado? Eu trabalho em uma empresa e por
vezes eu viajo por muitas e muitas horas. Às vezes 4, 5, 6, 7 horas. Tem vezes da gente viajar o dia todo, 24 horas viajando. E é frustrante quando nós chegamos em um lugar para fazer uma visita, para fazer um aporte comercial. E chegar nesse lugar e dizer, você não pode acessar porque o seu acesso está bloqueado. Quer seja por um documento que está faltando, quer seja por um EPI que está faltando, quer seja por uma falta de comunicação, mas você não pode entrar. Isso é frustrante muitas vezes. Mas algo que não acontece dentro do Evangelho, a partir do momento que nós acessamos pelo sangue de Jesus, é isso. O nosso acesso é liberado a Ele. A partir do momento que eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador, o meu acesso ao Pai, eu não preciso de intermediários. Eu não preciso de outra pessoa para pedir ao Pai em meu respeito. Não. Eu peço a Jesus e Ele intercede por mim ao Pai. Eu peço ao Espírito Santo e com gemidos inexprimíveis, Ele leva a minha oração ao Pai. Por isso, algo que eu entendo é, o meu acesso é garantido pelo sacrifício de Jesus. Repita comigo. O meu acesso é garantido pelo sacrifício de Jesus. Agora vamos falar como quem tem fé. O meu acesso é garantido pelo sacrifício de Jesus. Parece óbvio isso que eu estou dizendo para você que é um pouco mais velho na caminhada cristã. Mas algo que é necessário que você entenda é, pelo sacrifício de Jesus, você já foi perdoado, você já foi justificado e você já é salvo. A partir do momento que você reconhece Jesus como seu Salvador, você automaticamente é perdoado, justificado e salvo. Agora preste atenção nisso que eu vou te dizer. Satanás e o espírito religioso vão tentar te convencer a qualquer custo que as obras são a chave para receber os benefícios do reino e viver uma vida sobrenatural que nós estamos pregando aqui. E é por isso que é importante essa primeira mensagem, porque muitas pessoas estão presas literalmente nessa armadilha, onde Satanás tenta enganá-las, dizendo que elas não são suficientes, dizendo que elas mesmas jamais conseguiriam isso. Mas não é por você, é pelo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus te dá o acesso. Embora as obras são necessárias para que nós possamos evidenciar a nossa fé em Jesus, não são elas que garantem e dão um acesso ao sobrenatural. A Bíblia vai dizer em Tiago 2,17 que uma fé sem obras ela é morta. Preste atenção nisso. Mas também em Efésios, ela vai dizer que a salvação e o acesso ao sobrenatural de Deus é pela graça que ninguém pode comprar. É a graça que nos dá esse acesso em ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É a graça que nos dá esse acesso de buscar a presença de Deus e podermos sentir Ele. Podermos entender que Ele habita dentro de nós. A natureza humana sempre vai gostar da ideia que nós fazemos algo por nós mesmos, ou para sentir que nós trabalhamos duro o suficiente para merecer aquilo que é a misericórdia de Deus. Muitas vezes nós caímos nessa armadilha de achar que é pelos nossos esforços que Deus terá misericórdia de nós, enquanto na verdade,
Isso é uma forma de justiça própria. Deixa eu te falar algo. Se você precisasse se justificar sozinho, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Ninguém consegue se justificar, a não ser que você entre pelo novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré, entendendo que Ele é quem te justifica, é Ele quem te salva, é Ele quem transforma a sua vida, é Ele quem te leva a um outro nível da sua vida espiritual, é Ele quem permite você ter um relacionamento com um Consolador chamado Espírito Santo. Romanos 8, versículo 1 vai dizer assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O texto não está dizendo que já não há condenação para aqueles que estão se justificando por si mesmos, mas sim por aqueles que já estão em Cristo Jesus. Não é pelo que você fez ou pelo que você faz, é pelo que Jesus fez por você. É pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Ei, e a sua salvação já foi comprada com alto preço, preço de sangue. Essa salvação foi comprada com esse preço de sangue, sangue carmesim, sangue puro. Nós fomos comprados com esse sangue. Não é pelo que você está fazendo, não é pelos seus 100 dias de jejum, mas sim pela misericórdia de Jesus pela sua vida. Quem está entendendo que o acesso para todos nós está disponível? A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus morre, o véu do templo ele é rasgado do alto a baixo, dizendo que aquilo que separava o homem de Deus foi literalmente consumado e todo o acesso está livre. Eu e você temos essa liberdade. Não é pelo que nós fazemos, mas sim pelo que Jesus fez. E por que eu estou dizendo isso? Porque Satanás, em uma jornada para o sobrenatural de Deus na sua vida, ele vai tentar te prender em uma mentira chamada dignidade. Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Satanás vai tentar te prender nisso para que você não acesse aquilo que Deus já reservou para você. Deixa eu ser claro aqui para você, para que você entenda. Jesus te deu o Espírito Santo como consolador, não porque você é digno, preste atenção nisso, mas porque Ele te amou primeiro, antes da fundação do mundo. Ele já olhava para você, Marcelo, e já dizia assim: eu te chamei pelo teu nome, eu te escolhi, eu te chamei, Simone, pelo teu nome, eu te chamei, João, pelo teu nome, eu te chamei, Juliana, pelo teu nome, eu te conheci. E é por isso que eu te dou livre acesso ao Pai. Jesus te amou primeiro e por isso Ele deixou para nós o Espírito Santo. Certa vez, eu todos os dias fazia a mesma oração: Senhor, eu não sou digno de tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu não sou digno do Senhor me usar dessa forma. Eu não sou digno, eu tenho tantos pecados. Quantas vezes eu peco, quantas vezes eu faço algo que te desagrada, eu não sou digno. Todos os dias eu orava a mesma coisa. Era uma oração sem fim. Todos os dias eu ia na presença do Pai, ou eu estava dirigindo, ou eu estava fazendo qualquer coisa, e eu pensava: eu não sou digno, Jesus. Eu não sou digno, Jesus. Eu não sou digno, Jesus. E eu me lembro que eu estava dirigindo e o Espírito Santo falou para mim assim: Rude, pare. E eu, naquela hora, eu parei meus pensamentos e o Senhor disse para mim assim: você está fazendo tudo errado.
como assim, Jesus? E ele me disse: não é pela sua dignidade que eu estou fazendo alguma coisa, mas pela minha misericórdia e porque eu te amei primeiro. Não é porque você é digno, porque você não é digno mesmo, e eu sei disso. O Espírito Santo foi bem categórico em me falar isso. Mas eu continuo te usando porque a minha misericórdia se renova todos os dias sobre a sua vida. Eu continuo fazendo porque a minha misericórdia sobre a sua vida, todos os dias elas são renovadas. E antes mesmo de você me amar, eu te amei primeiro. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Antes mesmo de você tomar a decisão de receber Ele como seu único e suficiente Salvador, Ele já te amava e já te atraiu com cordas de amor, como diz o profeta Isaías. Não é pelo que você faz, não é pela sua dignidade, não é por aquilo que você tem de experiência com Deus, mas é pela misericórdia dele todos os dias sobre a sua vida, que ele te garante o acesso. Preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. Sua dignidade, isso aqui é muito forte. Preste atenção e guarde isso no seu coração. Se quiser tirar foto, tira foto. Sua dignidade não pode comprar uma vida sobrenatural, mas sua justificação pelo sacrifício de Jesus te permite o acesso gratuitamente. Está entendendo? Está entendendo isso? Entenda de uma vez por todas que a sua dignidade não pode comprar nada que o sangue de Jesus já comprou. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, todas as riquezas, mas a sua dignidade não pode comprar, os seus recursos não podem comprar aquilo que foi pago por um alto preço e o preço de cruz. Quem está entendendo a mensagem? Satanás, ele tentava me prender naqueles dias, naquele tempo, em uma armadilha onde eu sempre me achava culpado, onde eu sempre estava cheio de erros, onde eu sempre estava cheio de pecados. Eu parei de ser um pecador quando o Espírito Santo falou comigo? Sim ou não? Eu não parei de ser um pecador, eu estou vivo. Continuo com os meus erros, pedindo perdão toda vez que eu erro, mas a clareza e o convencimento em entender que eu sou justificado por Jesus mudou a minha forma de olhar o sobrenatural. Porque não é por mim. Quem sou eu? Muito bom, minha filha, obrigado. Sim, eu sou o pastor dessa igreja, mas eu sou barro como todos nós. Eu sou um homem suscetível à falha como todos nós. Mas quando eu entendi que não era simplesmente pela minha força que eu tinha o acesso, Jesus transformou a minha visão, a minha forma de ver e acessar aquilo que já é meu de direito. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ser perdoado, justificado e salvo é o primeiro acesso ao portal de uma vida sobrenatural. Quando você entende que você já foi perdoado, justificado e você está salvo pelo sangue de Jesus, é o primeiro passo para ter um relacionamento com o Espírito Santo. E a segunda chave para acessar essa promessa do sobrenatural é a busca. Repita comigo. Eu decido buscar até encontrar. Eu decido buscar até encontrar a presença do Pai. Isso mesmo. Digite aí no chat.
Talvez a sua pergunta após ouvir sobre essa graça que eu acabei de dizer aqui, talvez a sua pergunta seja: pastor, então quer dizer que não há um preço a ser pago para ter uma vida no sobrenatural? É tudo alegria, é tudo oba-oba, é assim mesmo? Não, não é bem assim. Existe o preço de uma renúncia diária, um encontro diário, uma conexão todos os dias e na maioria das horas do dia. Se você perguntar para mim quanto tempo eu passo de joelhos, vai ter dias que eu vou passar 1 hora de joelhos, 1h30, até 2 horas. Mas se você perguntar para mim quanto tempo eu estou conectado com Ele, eu procuro estar conectado com o Senhor todo o tempo que eu estou vivendo. Em pensamento, lembrando da sua bondade, da sua misericórdia, falando com Ele, compartilhando aquilo que muitas vezes para mim é um desafio. Compartilhando muitas vezes um pedido de oração que você me manda. Falando para o Senhor: Senhor, alcança a vida desse meu amigo, alcança a vida desse meu irmão, alcança a vida dessa pessoa que está enferma. E não só isso, mantendo um relacionamento através de ouvindo louvores. Eu escolhi há pelo menos uns 4 anos o que eu escuto. Deixei de escutar notícias que só me deixavam para baixo, me deixavam revoltado, produziam em mim o que não era o fruto do Espírito. Deixei de ouvir muitas vezes o que o povo diz, que é a música do mundo, entre aspas, porque se nós estamos no mundo, todas as músicas são, correto? Nós estamos aqui, embora nós estamos louvando o céu. Então eu procuro ouvir aquilo que vai edificar a minha fé, aquilo que vai me conectar com Ele. E é onde muitas vezes eu me pego pensando e conversando com o Espírito Santo a respeito de algo, falando para Ele algo que me magoou, algo que muitas vezes o meu coração se alegrou, algo que muitas vezes eu compartilhei com a minha esposa. E é interessante que à medida que a intimidade vai aumentando, eu lembro de um testemunho que aconteceu com ela, eu vou contar aqui bem rapidinho, me lembrando agora. Ela certa vez, ela disse algo para alguém, aqui no conceito, no contexto da igreja. E aí ela foi orar depois de um tempo em casa, orou um dia, orou outro dia, e aí de repente o Espírito Santo falou para ela assim: eu ouvi aquela conversa. E ela só estava colocando algo que estava no coração dela, não é, meu bem? Que havia acontecido já tinha uns 3, 4 anos. O Espírito Santo falou para ela assim: eu ouvi o que você estava dizendo, e o que você acha que era eu que estava fazendo, não era eu. Era algo que ela pensou que estava passando por um tempo de prova e de deserto. O Espírito Santo falou para ela: não era eu. Era simplesmente consequências da vida. E veja que conforme vai aumentando essa intimidade, mais próximo nós vamos ficando. E existe esse preço. E olha o que os discípulos estavam fazendo, os primeiros apóstolos estavam fazendo. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. O que eles estavam fazendo ali naquele cenáculo? Buscando a Deus, em comunhão, reunidos, e eu não sei qual era a oração deles, mas eu imagino que a oração que aqueles discípulos, aqueles primeiros apóstolos estavam fazendo era a promessa do Espírito Santo. Cadê essa promessa cumprida no nosso meio, Jesus? Cadê o Espírito Santo no nosso meio? Cadê a promessa do Consolador que o Senhor disse que enviaria?
Preste atenção nesse segredo que eu vou te dizer agora. A promessa do Espírito Santo só foi concretizada pelo posicionamento e perseverança daqueles cristãos buscarem o cumprir dessa promessa. Por isso que é importante eu e você termos um relacionamento com Ele, buscarmos a sua presença. Na verdade, o Espírito Santo sempre esteve ali porque Ele é uma pessoa, porém Ele não havia se revelado ainda. Ele se revela com o seu poder àqueles que estavam presentes em Atos 2, por quê? Porque estavam buscando. Então, por mais que eu sou salvo, por mais que eu sou justificado, por mais que eu sou liberto, por mais que eu já recebi Jesus como meu Salvador, qual que é a minha função, igreja? Buscar. Buscar é necessário essa busca. Olha o que Jesus disse no versículo 8 do livro de Atos, no capítulo 1. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Era necessário perseverar buscando até que acontecesse. E quando acontece, todos que estão ali sabem que nunca mais seriam os mesmos. Eles sabem que algo diferente havia acontecido. Eu posso te contar um segredo. A fórmula não mudou. Ela continua a mesma. Se nós buscarmos, Ele virá. Sexta-feira nós tivemos um tempo de oração e consagração aqui na igreja. Presença de Deus palpável no nosso meio. Quem estava aqui comigo? Alguns de vocês estavam comigo. Um tempo onde nós adoramos o nome dEle, oramos juntos. E estávamos repetindo aquilo que aconteceu em Atos 2. Clamando, buscando para que Ele venha, para que Ele nos encontre novamente, para que Ele manifeste os seus sinais no meio do teu povo. E olha a promessa que Jesus faz em Lucas capítulo 11, versículo 13. É interessante que o contexto não estava dizendo sobre o Espírito Santo, e ele pega e ele encaixa o Espírito Santo dentro do contexto. Olha só, portanto, se vocês, apesar de serem maus, ele estava dizendo, fazendo uma comparação numa parábola, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dará a vocês o Espírito Santo a todos que o pedirem. Sabe qual que é o segredo da fórmula? Eu quero ter um relacionamento contigo, Espírito Santo. Eu quero ser separado por ti. Eu quero agradar o seu coração. Eu quero agradar a sua presença. Eu quero ter um encontro genuíno contigo. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero deixar de ser um homem simplesmente pecador para ser um homem justificado, uma mulher justificada pelo sangue de Jesus, através de um relacionamento genuíno contigo. E o texto é muito claro que nós acabamos de ler, dizendo, aos que lhe pedirem. Não é aqueles que ficarem na inércia, olhando tudo acontecer à sua volta, não. Aos que pedirem. E eu quero fazer uma pergunta para essa igreja aqui. Há sede do Espírito Santo no nosso meio ainda? Há sede do Espírito Santo no nosso meio ainda? E eu quero te encorajar, igreja. Se você não tem sede, vai para o seu quarto fechado. Começa a declarar, começa a pedir a Ele essa sede. Sede da sua presença, que Ele virá. Ele virá. Mas é uma oração que o pastor não pode fazer por você. É uma oração que o ministro de louvor não pode fazer por você. Nós podemos até ensinar o caminho, mas a oração e a entrega é sua. Nós mostramos o caminho que você pode seguir e você deve seguir.
Mas a entrega é sua. Eu não posso entregar a sua vida por você. Quem entende a mensagem hoje? E a terceira chave para acessar esse sobrenatural é o encontro. Repita comigo, se você tem fé. Eu vou encontrar o meu amigo Espírito Santo. Eu vou encontrar o meu amigo Espírito Santo. Atos 2, versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Interessante que esse encontro, por mais que ele foi revelado em Atos 2, a Bíblia fala que por alguns momentos durante o Antigo Testamento, esses encontros aconteciam. Como aconteceu, talvez não de uma forma manifesta pelo Espírito Santo, mas Deus em sua onipresença, onisciência, onipotência, se manifestando no meio do seu povo. Como aconteceu anos antes, quando Salomão inaugura o templo, e a manifestação do Senhor enche toda a casa, enche todo o templo. Olha o que o texto vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Os que tocavam trombetas e os cantores, ou seja, o ministério de louvor daquela época, em unissono louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, e o seu amor leal dura para sempre. Ele é bom, e o seu amor leal dura para sempre. E olha o resultado. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo de Deus. Eu imagino os discípulos reunidos no cenáculo, aqueles 120 discípulos que a Bíblia diz que ali estavam reunidos. Eles cresceram ouvindo essa história. O judeu era muito comum recitar essas histórias do Antigo Testamento. A história de como Deus desceu naquele dia, de como Deus fez, de como a glória do Senhor visitou aquele povo. Mas um novo tempo estava sendo inaugurado em Atos 2. Não com um templo feito por mãos, mas a partir de um encontro do Criador com a criatura. A partir de um encontro do Espírito Santo, não com um templo feito de paredes de mãos humanas, mas com um templo criado pelo próprio Criador, como eu e você. Como eu e você. Eu não sei qual era a oração daqueles discípulos. Eu não sei se os discípulos estavam em pé, sentados, se eles estavam ajoelhados, se eles estavam deitados. Eu não sei como que eles estavam. Mas uma coisa era certa. Eu sei que ele veio. O Espírito Santo veio e se revelou àquelas pessoas. E é sobre isso que eu quero pregar essa série de mensagens. Como o Espírito Santo pode transformar a nossa vida comum em uma vida sobrenatural. Talvez eles só estivessem cantando uma canção como essa que está ao fundo aqui. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. De repente,
um vento impetuoso invade aquele lugar. Quarta chave, estou finalizando. A purificação. Repita comigo. Eu vou permitir que o Espírito Santo me purifique. Eu vou permitir que o Espírito Santo me purifique. Atos 2:3. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O fogo na Bíblia representa a purificação. E assim como o fogo purifica o ouro, assim o Espírito Santo também nos purifica de todo o pecado. Ele nos constrange com o seu amor, nos constrange e nos deixa constrangido com o seu amor, a tal ponto que eu e você, quando olharmos para dentro de nós, falamos: eu não sou digno. Eu te peço perdão, Espírito Santo, e eu reconheço que eu sou justificado, perdoado e salvo. Olha o que o texto diz em João capítulo 16. Jesus dizendo para os seus discípulos, quando ele fala acerca do Espírito Santo: contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus estava falando sobre a sua morte. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E olha o papel do Espírito Santo aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence eu e você do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. O seu amor tão terno nos constrange. E algo que precisa ficar claro é: antes do Espírito Santo te levar ao sobrenatural, ele vai te purificar com o seu fogo. O fogo no versículo 3 de Atos 2 representa a purificação que o Espírito Santo faz quando ele chega. Isaías teve a mesma experiência. Ele se sentia impuro e de repente, quando ele clamava ao Senhor no ano que o rei Uzias morreu, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele diz que viu o Senhor num alto e sublime trono, e de repente o Senhor veio com um anjo e tocou a sua boca com fogo, purificando. Eu não sei qual parte que você precisa ser purificado, se é a sua boca, se é a sua mente, se são os seus olhos, se são os seus ouvidos, ou se é o seu coração. Mas ele quer te purificar hoje. Ele quer te levar a essa purificação, a esse arrependimento, a esse encontro. E para finalizar, o batismo. O batismo com o Espírito Santo. E aqui eu finalizo dizendo que a consequência do acesso, da busca, do encontro, da purificação, é o batismo com o Espírito Santo. E aqui é onde fica a pergunta que muitos fazem: o que é esse batismo, pastor? Eu quero reafirmar algo que eu ouvi o pastor Claudinei falando essa semana. Ele disse assim, o batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada. Não é só uma experiência momentânea, como falar em línguas, mas uma vida e um relacionamento com o Espírito Santo. É uma imersão. Entender que ele habita em você e tudo que há em você é dele. É por ele. Então, pastor, o que é então falar em outras línguas, como o texto diz? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava.
A partir de quando? A partir deles serem cheios do Espírito Santo. Eles puderam falar em outras línguas. Agora preste atenção. Falar em outras línguas é a evidência de um dom do Espírito. Nós temos 9. O dom de línguas é um deles. Nós falarmos em línguas estranhas é uma forma do Espírito Santo se manifestar em nós. É uma forma onde eu e você evidenciamos um dom do Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Fala em outras línguas. Amém. Glória a Deus. Falar em línguas estranhas é uma evidência do Espírito Santo na sua vida. É um dom. Falar em línguas estranhas é uma arma poderosa de guerra para guerrear batalhas espirituais. E eu vou te ensinar um segredo aqui para quem fala em línguas estranhas. Quando você fala em línguas estranhas, você tem esse dom, você pode estar confuso na sua mente. Quando você começa a falar, o Espírito Santo começa a agir e a sua mente começa a servir. É algo surreal que acontece. É uma arma de guerra. É uma arma que eu e você não entende, mas a palavra de Deus vai dizer que enquanto nós falamos em outras línguas, a nossa mente fica infrutífera. Quem está entendendo? Falar em línguas estranhas é uma experiência sobrenatural refletida no mundo natural. Para nós. Entende? É algo sobrenatural que vem sobre nós, o Espírito repousa sobre nós e nós falamos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é batizado com o Espírito Santo, você tem o dom de línguas. Qual foi a última vez que você falou? Deixa eu te falar algo. Esse dom está dentro de você. E se você não é, eu te convido hoje a buscar esse dom. Eu vou orar por você agora. Se coloque de pé. Esse dom, ele é poderoso para avançarmos em batalhas espirituais, principalmente. E é uma experiência que grande parte dos cristãos tem. Pastor, significa que todo mundo vai ter? Não necessariamente. Mas se você buscar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te encontrar. Pode ser que você seja batizado com o dom de novas línguas. Ou por que não ter um dom de cura? Por que não ter um dom da fé? Por que não ter um dom de visão? Por que não ter um dom de profecia? São os dons que o Espírito Santo nos deixou. Mas hoje eu estou falando especificamente sobre o dom de falar em outras línguas. E é interessante que além dele falar sobre esse dom de falar em outras línguas, há uma vírgula. Diz assim: também existe aqueles que interpretam. Também é importante. Anos atrás eu busquei esse dom de interpretação. Deus me contemplou com isso, algo que o Senhor me deu. Às vezes uma pessoa está falando em línguas estranhas do meu lado e eu estou entendendo o que ela está dizendo. O Senhor está me falando o que é. Já aconteceu aqui. Mas são dons específicos que o Espírito Santo dá a cada um. Mas mais do que qualquer dom, o Espírito Santo está esperando eu e você todos os dias para um relacionamento genuíno. Enquanto nós vamos cantar essa canção, lembre-se que não é eu orando por você, mas é a sua entrega. Se você quer receber algo de Deus hoje, se essa palavra falou com você, eu quero te encorajar a sair do seu lugar, vir aqui à frente, eu vou orar por você. Vai ser uma oração rápida, mas entenda que é um tempo de encontro. Um tempo onde o Espírito Santo
quer nos encontrar. E enquanto nós estivermos adorando a Ele com essa canção, entregue tudo. Não retenha nada.